trocar de assunto, a gente falou agora há pouco sobre concurso, tanto na região de Três Lagoas quanto na região aqui para Mato Grosso do Sul como um todo, o concurso da EBSER, que é para a área de serviços. E falando de empregos, foram divulgados nesta quinta-feira os números da geração de empregos para todo o estado. E a gente preparou uma ilustração aí para ver as principais informações. Vamos ver. Em novembro, foram criadas 1.202 novos empregos com carteira assinada. Houve uma redução pequena, mas houve uma redução de 0,23% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, o saldo é positivo. Olha só, foram criados durante o ano de 2014 12.387 vagas, um crescimento de 2,43% em relação ao ano passado. E para entender um pouquinho mais desses números, nós convidamos o consultor Aldo Barrigossi. Aldo, bom dia, obrigado por estar aqui no Bom Dia com a gente. Bom dia, Genês, bom dia a todos. É um crescimento pequeno no acumulado do ano, 2,43%, mas como que a gente pode avaliar esse crescimento na geração de empregos? Com carteira, né? Sim, nós temos que lembrar que nesse cenário o Mato Grosso do Sul vem diversificando, né, a sua produção de forma geral, como vimos um outro colega, um consultor comentando no bloco, nesse bloco, na outra matéria anteriormente, né, nós temos uma diversificação em todo o estado, região sul, plantação de cana, milho, soja, região de Três Lagoas, muita industrialização. Isso faz com que o estado gere novas frentes de trabalho, novas áreas que não eram demandadas no nosso estado. A gente pode ver que o número em novembro teve um pequeno recuo. Muitas pessoas podem estar preocupadas com esse número, na realidade a gente analisa que esse número foi um número pontual, que nós tivemos, digamos, 2 pontos negativos no mês de novembro, que na realidade já é um acumulado de algumas ações durante o ano de 2014. Exemplo, um dos setores que demitiu bastante esse ano, o setor de extração e a parte extração mineral como forma geral, que é a parte de minério, porque o preço do minério, internacionalmente falando, ele teve um recuo muito grande. E isso afeta todo o setor, quer dizer, desde a plantação lá do eucalipto, que vai gerar o carvão vegetal para a produção lá do ferro gusa. Uma cadeia toda, né? Toda a cadeia, quer dizer, você gera um pouco de desemprego tanto lá na parte da agricultura, quanto gera também na indústria. E você citou uma situação aqui que a gente tem até uma ilustração também para nos ajudar com essas informações, que é a diversificação que está aumentando, vários segmentos, e nós separamos aqui alguns setores. Olha, a construção civil, foi o setor que mais demitiu, olha o tanto de vagas. 1.919 vagas deixaram de existir esse ano na construção civil aqui no estado. A agropecuária também, e o comércio, a gente percebe ali que houve uma evolução que gerou, que o comércio está positivo, mais de 1.000 vagas. Serviços também, que é um setor forte, não criou tantas vagas, houve um aquecimento mais agora no final do ano, mas no setor da construção civil, que é um setor que embalou a economia nos últimos 2, 3 anos, demitindo quase 2.000 operários nesse ano de 2014. Qual que é a análise que dá para fazer disso? A área de construção civil, friamente analisando, nós tivemos um grave problema numa obra aqui na região leste do estado, que de repente teve que paralisar suas atividades e isso gerou muito desemprego lá na região. Quer dizer, afetou diretamente ao setor da construção civil. Nós até mostramos isso no Bom Dia, aquele consórcio que está construindo a fábrica de fertilizantes, que tem até uma briga trabalhista entre os trabalhadores e o consórcio. E isso acabou impactando nesses números. Impactando diretamente nesses números, Esses números que nós mostramos aqui no quadro são os números diretamente do mês de novembro, Então, assim, a análise negativa em cima do mês de novembro, o impacto foi grande em relação à construção civil. Agora, o setor de construção civil como um todo, nos últimos anos, ele veio num crescimento muito grande. Então, quando você compara um cenário de números muito positivos, em franco crescimento, e de repente a economia como um todo, ela dá uma desacelerada, a gente quer comparar sempre com números melhores, então acaba... Fica meio injusto também. Fica meio injusto a gente comparar isoladamente, digamos, novembro de 2014 com novembro de 2013, porque os números eram maiores em relação a esse período. Pode dar uma impressão falsa de que está muito ruim, não é bem assim. Não é bem assim, tanto que o nosso acumulado é um acumulado de mais de 12.000 empregos de saldo. Então mostra que a nossa economia como um todo, o tempo não está tão bom, mas os números ainda são positivos em relação a isso. E falando nisso, eu vou até aproveitar para a gente chamar aqui mais uma ilustração, que é sobre a geração de empregos nas cidades, que a gente vai ter uma noção aqui,
Dourados, 452 novas vagas criadas. Campo Grande gerou menos emprego que Dourados. Olha só a situação. Cidrolândia, 61, Nova Andradina, 45 vagas. Mas em linhas gerais, ó, Ponta Porã, só para deixar claro, não foram criadas 11 vagas apenas durante o ano. Esse é o saldo entre demissões e contratações. Né? Dourados liderando esse ranking do estado por enquanto, no ano de 2014. Mas muitos municípios perderam vagas, deixaram de ter vagas. Enfim, isso depende muito daquela diversificação da atividade de cada um dos municípios, né? Só acrescentando, Ginês, esse número assim, é o saldo, se eu tinha lá 10 mil vagas nesse segmento, para essa cidade, nós acrescentamos mais 400 vagas. Então, quer dizer, eu tinha 10 mil, hoje tenho 10.400, né? Então, quer dizer, cresceu um pouco mais, manteve o que tinha e houve um crescimento. É importante a gente ver também que o número do comércio, de geração de novos empregos para o comércio, sustentou tudo isso. Aí vamos fazer uma análise do comércio como um todo. Nós tivemos a chegada no estado, não só em Campo Grande, como Dourados e outras cidades, de várias empresas nacionais e internacionais nesse segmento de bens e serviços de comércio de uma forma geral. Isso faz uma geração de novos empregos, investimentos para o setor. Por quê? Porque a população vem exigindo mais qualidade na prestação de serviço. Isso mostra que o nosso estado vem crescendo e vem diversificando. Ainda bem. Ainda bem. Isso é bom para todo mundo. Ainda bem. Eu conversei aqui com o Aldo Barrigossi, que é consultor, e eu agradeço muito a entrevista, a análise desses dados para a gente. Um bom dia para você. Bom fim de semana também. Para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.